Olá, pessoal, dia histórico. Sejam muito bem-vindos. Alô, você aposentado, aposentada, amigos pensionistas, você que recebe qualquer tipo de auxílio do INSS. Isso mesmo. O dia chegou, eu me encontrei pessoalmente com o senador Rodrigo Pacheco. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Nakamura, advogado, professor, pós-graduações, há mais de 10 anos na linha de frente contra as injustiças que o INSS comete contra você aposentado e pensionista. Então seja muito bem-vindo. Tudo que eu peço é que você se inscreva, clique no botão vermelho inscrever-se e você já estará fazendo parte desta luta. Pessoal, como que foi esse encontro, né? Olha só, estive presente aqui em Brasília em um evento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e foi muito importante, né? Foi uma comemoração e também uma reflexão sobre os 20 anos do nosso Código Civil. O Código Civil ele é tido como a constituição das relações particulares, olha só, dada a sua importância. Então, ele disciplina o direito de família, o direito de construção, o direito de vizinhança, o direito de contratos, isso mesmo. Então, todas as relações particulares estão inseridas lá. E não é à toa que o Código Civil ele tem uma extensão muito grande, um número muito grande de artigos, mas também uma importância muito grande. Então, completados esses 20 anos, foi importante também a presença de diversos palestrantes, né, professores com doutorado, pós-doutorado, muito específicos, cada um em sua área, cada um agregando conhecimento. E também a presença do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, com quem eu tive esse prazer aí de encontrar, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que eu vou fazer em outro vídeo, tá certo? E eu vou mostrar aqui tudo que vocês precisam saber sobre como foi esse encontro e o que a gente pode esperar, seja para 2022, seja para os próximos anos, né? Nós, como brasileiros, mas principalmente os aposentados e pensionistas que tanto precisam de ter os seus direitos respeitados. É o mínimo, né? Se puder ter uma ajuda a mais, melhor, mas no mínimo ter os seus direitos representados, não é verdade, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Vou trazer a palavra do Rodrigo Pacheco nesse evento primeiro, tá? E depois eu já vou falar tudo aqui sobre como foi. E, pessoal, esse evento também trazido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados e o STJ, né? O evento foi no STJ, então é um evento muito bacana. Quem vocês estão vendo aí é o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o ministro do STJ, Salomão. Depois vai aparecer o Rodrigo Pacheco e o presidente do STJ, Humberto Martins, tá certo? E aqui o ministro Salomão ele já estava falando sobre a integração dos poderes, seja o poder judiciário, né, recebendo propostas e levando ao poder legislativo. E atenção, né, pessoal, eu vou trazer também sobre essa integração dos poderes, mas também sobre o respeito a cada um dos poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Afinal, decisões como a decisão da revisão da vida toda, que já tiveram a sua maioria, já teve o 6-5, precisam ser respeitadas sem interferências, não é verdade? Então vamos ver como que foi primeiro aqui a fala do senador Rodrigo Pacheco. De integração, como nós estamos realizando esse evento e mais as jornadas de direito civil, que pela primeira vez na história também tem o maior número de participantes, a nossa ideia é fazer uma verificação dos pontos, das sugestões de aprimoramento para posterior encaminhamento ao parlamento, sempre nessa ideia de que um colabora com o outro na medida do que é possível, respeitadas as autonomias de cada um. Então, dito isso, eu passo a palavra ao presidente Rodrigo Pacheco, novamente agradecendo a abertura desse espaço na sua agenda para registrar aqui a nossa enorme satisfação de recebê-lo. Muito obrigado, ministro. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Minha saudação muito especial ao senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, a quem rendo as minhas sinceras homenagens pelo trabalho realizado, pela abertura e pela transparência com que trata as relações com o parlamento brasileiro.
É sempre muito agradável receber as suas mensagens de bom dia, de desejo de uma boa semana. Ele que é muito gentil, muito afável e, de fato, estabeleceu conosco uma relação institucional muito próxima e muito sadia. E esse reconhecimento público devo fazer pela extraordinária qualidade do ministro Humberto Martins à frente do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, ao ministro Luiz Felipe Salomão, também rendo minhas homenagens por sua capacidade técnica, pela coordenação científica em diversos aspectos. Me lembro quando o deputado federal, na sala da Comissão de Constituição e Justiça, lá estava o ministro Salomão a tratar do projeto de lei de arbitragem, de mediação, nos idos de 2015. Portanto, temas difíceis, espinhosos, em que, ao se ouvir o Superior Tribunal de Justiça, obviamente mentes brilhantes que o compõem, é destacada, de fato, a atuação do ministro Salomão na concepção de boas ideias, de iniciativas legislativas que sejam úteis à sociedade brasileira. Então, na pessoa de ambos, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito a mim, como presidente do Senado, para tomar parte desse evento do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados. E aproveito para cumprimentar a sua presidente, Fabiane Oliveira, também cumprimentando pelo trabalho realizado à frente do Instituto. E uma saudação também muito especial ao meu colega e amigo, deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, com quem convivi na legislatura passada na Câmara dos Deputados. Tive a satisfação de sucedê-lo 2 anos após na Comissão de Constituição e Justiça, ele presidente em 2015 e eu presidente em 2017. No meu primeiro ano na Câmara dos Deputados, em 2015, logo após a minha primeira eleição, que me sagrei vencedor em Minas Gerais para deputado federal, ao chegar na Câmara dos Deputados, ainda um pouco perdido, o presidente Arthur Lira me acolheu na CCJ e me acolheu muito bem e me otorgou lá, me lembro, diversas relatorias de projetos de lei, muito fiando e confiando no fato de eu ser advogado e então conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e pude então desenvolver o meu trabalho no meu mandato parlamentar. E não me esqueço, de fato, dessa confiança do então presidente da CCJ, presidente Arthur Lira. E quando ele diz que eu estou em casa no STJ, eu confesso que não foi bem assim, sabe, presidente Arthur Lira, porque como advogado, o advogado Rodrigo Pacheco, e quem é advogado aqui sabe disso, a gente se sente em casa, às vezes, numa sala de audiência, até, às vezes, numa sustentação oral no Tribunal de Justiça, mas o STJ é diferente. Quando a gente chega no STJ, dá um frio na barriga diferente, que é proporcional ao nosso respeito ao Tribunal da Cidadania, que, de fato, exerce um papel muito importante de unificação e pacificação da nossa jurisprudência e de aplicação da nossa lei federal. Portanto, esse meu respeito ao Superior Tribunal de Justiça já vem dos meus tempos de exercício da profissão de advogado e não foi diferente no meu mandato de deputado federal e presidente da CCJ e agora também no meu mandato de senador da República, hoje tendo a honra de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Eu gostaria de fazer um breve histórico na linha do que é objeto dessa celebração e desse evento em que se avalia esse tempo de 20 anos do já maduro Código Civil, quando em 2022 nós, brasileiros, celebramos esses 20 anos do Código Civil e também os 200 anos da nossa independência, o bicentenário da independência que se celebra neste ano de 2022. Essa interessante coincidência histórica nos convida a refletir sobre as relações entre lei, povo e nação. Nesse sentido, invoco as palavras do professor Washington de Barros Monteiro, que em seu onipresente curso de Direito Civil nos ensina: a codificação ou fixação do direito de um povo tem a virtude de unificar o direito e consolidar, por esse meio, a unidade política da nação. A conexão fica mais clara se nos colocamos no lugar dos recém-independentes brasileiros de 1822, diante da necessidade de construir uma legislação própria e da complexidade para a sua consecução de tal tarefa. Dias atrás estive na Universidade de Coimbra a celebrar justamente esta contribuição da Universidade de Coimbra na formação dos nossos primeiros diplomas legais naquela ocasião. E a própria Constituição do Império, em 1824, que vem com esta colaboração. A necessidade é ilustrada pela Lei de 20 de outubro de 1823, que confirmou a vigência, no novíssimo Império do Brasil, das ordenações, leis e decretos de Portugal, enquanto não se organizasse um novo Código Civil, segundo expresso no texto daquela lei. A complexidade da tarefa fica patente pela longuíssima espera, que excedeu todo o período imperial e os primeiros anos da República. Apenas em 1900, o projeto de Código Civil foi aprovado pela Câmara dos Deputados. No Senado, entretanto, sofreu a intimidadora oposição de Rui Barbosa e foi devolvido à Câmara com mais de 1.800 emendas. Veja, presidente Arthur, que essa diferença entre Senado e Câmara já vem de priscas eras, não é de agora que há, obviamente, um sistema
bicameral essas dificuldades de interpretação, essas divergências de interpretação absolutamente naturais na República e na democracia. Finalmente aprovado, foi sancionado em 1916, entrando em vigor em 1917. Logo após a Revolução de 30, já começou a ser discutida a necessidade de um novo Código Civil. Em 1940, Getúlio Vargas nomeou uma comissão de juristas, cuja proposta não foi à frente. Em 1961, Jânio Quadros determinou a elaboração de um novo anteprojeto, que também não vingou. Em 1969, o governo militar instituiu a notória comissão coordenada pelo professor Miguel Reale, que elaborou o anteprojeto submetido ao Congresso em junho de 1975 e finalmente aprovado em dezembro de 2001. Esse longo período de tramitação alimenta um lugar comum nas discussões político-jurídicas. O argumento de que o novo Código Civil já teria nascido velho, pois fora concebido em um período autoritário e parido em uma democracia. Tal visão é contraposta pelo argumento de que o Código empregou conceitos jurídicos amplos, permitindo que a interpretação do aplicador se adapte a diferentes contextos sociopolíticos. Assim, dada a operabilidade do texto, aliada à capacidade hermenêutica do Superior Tribunal de Justiça, disporíamos de um Código Civil apto a responder às demandas de uma sociedade em constante evolução. Tal argumentação, creio eu, é válida e necessária, pois não suficiente para explicar o relativo sucesso de nosso Código Civil. A explicação complementar reside na natureza e nos atributos do processo legislativo. O anteprojeto de 1975 foi atualizado pelo texto aprovado pela Câmara em 1984. No Senado, o projeto dormitou por alguns anos, pois a energia política do país esteve centrada na transição para a democracia. A partir de 91, no entanto, sob a erudita liderança do senador Josafá Marinho, o texto foi aperfeiçoado e atualizado à luz da nova ordem da Constituição de 1988, sendo devolvido à casa iniciadora em 1999. Finalmente, a Câmara analisou as emendas do Senado, aprovando em 2001 o texto final de um Código Civil, que nasceu maduro e renovado, promulgado em 2002 e vigente desde janeiro de 2003. De lá até aqui, o Código Civil já foi atualizado por 54 normas editadas pelo Congresso Nacional. O processo legislativo é um contínuo, e é bom que o seja, dada a mudança constante da nossa sociedade e as evoluções próprias das relações entre os homens. Do contrário, a codificação poderia levar à fossilização do direito. Felizmente, nosso direito é vivo, e essa plasticidade de nossa lei colabora para sedimentar a unidade de nossa bicentenária nação. Portanto, há a concepção de um Código Civil, normas que vêm ao seu encontro para aperfeiçoá-lo, para modificar determinados conceitos. Mas uma coisa que temos que ter absoluta atenção, compreensão e dar a devida importância. O processo legislativo, sempre que se busca a mudança de normas ou de paradigmas muito conceituais e muito técnicos, não podem prescindir da participação ativa da sociedade civil e, sobretudo, da comunidade jurídica, da comunidade científica, da academia, das faculdades de direito, dos tribunais, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, dos defensores públicos e, sobretudo, da magistratura. E, no âmbito do Congresso Nacional, a relação havida até aqui entre STJ e Congresso Nacional é a mais profícua possível, é a mais aberta possível. Instituímos recentemente comissões de juristas no âmbito do Senado Federal, 3 comissões de juristas que têm a participação ativa de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, essa pujança legislativa, eu acho que essa é a mensagem principal, não pode prescindir da participação daqueles que conheçam aquilo que está sendo discutido, que aplicam o direito no dia a dia, sob pena da vontade popular, externada através do papel dos parlamentares, ser uma vontade, por vezes, pouco aderente às regras normativas, à boa técnica legislativa e ao fim a que se destina, que é o bem-estar da sociedade. Por isso, quero, ao tempo em que celebro essa comemoração, essa celebração dos 20 anos do Código Civil aqui no Superior Tribunal de Justiça, que tem esse papel relevante da sua aplicação, da sua boa interpretação, estabelecer que seja, de fato, um marco de renovação da relação entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, para que eventuais mudanças que venham no futuro, em relação ao Código Civil, mas em relação também a outros tantos diplomas legais, possam ter a participação significativa da magistratura e, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, para que possamos evitar erros na elaboração das leis. Essa responsabilidade legislativa de não mudar a legislação ao sopro do vento, de não mudar a legislação em razão de um caso concreto que, por vezes, desperta paixões
ou aparentes necessidades de mudança, essa é uma lógica que nós temos que ter muito firmemente para conferir aquilo que é o mais importante quando se edita uma lei, quando se edita um código dessa natureza. Conferir previsibilidade à sociedade, conferir segurança jurídica de que as relações são pautadas numa lei que seja cumprida, que sirva para a sociedade. Portanto, a nossa responsabilidade enquanto parlamento é fazer modificações que sejam equilibradas, úteis, importantes e que não sejam vulgarizadas ou banalizadas, repito, por uma vontade de minoria, ou por interesses não republicanos, ou por uma vontade, por vezes, movida por uma paixão momentânea que logo passa, mas a lei fica. Por isso, essa nossa responsabilidade deve ser renovada, e daí, e por outras razões, é que eventos dessa natureza, do IEJA, do STJ, a participação do ministro Salomão, a participação do ministro Humberto Martins, nesta relação com o parlamento, para que possamos fazer o melhor aperfeiçoamento possível nos inúmeros projetos de lei Senado e da Câmara dos Deputados, que visam mudar não só o Código Civil, mas outros diplomas importantes do Brasil. Portanto, viva a boa relação institucional, o respeito recíproco, a responsabilidade do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, materializada aqui neste evento de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vocês viram aí a palavra, né? E o que acontece, pessoal? É claro que eles não vão legislar para um grupo só. Ele mesmo falou, olha, interesses de minorias, interesses não republicanos, né? E tudo mais. O que foi muito bem esclarecido. Agora, o que a gente também tira desse discurso, dessas palavras que foram importantes, foram bem colocadas? Eu não sei nem se é ele que escreve os discursos dele, né? Porque, pessoal, a gente não pode ser inocente que, né, uma figura dessa, ele tem, assim, uns 10 eventos por dia. O evento durou umas 5 horas, ele esteve presente por uns 20 minutos, né? Até porque a atribuição é presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. Então, realmente, ele tá lá e cá, tá. O homem tem que estar em todo lugar. E nesse mesmo dia teve também a Frente Nacional de Prefeitos, pessoal. Olha só isso aí. Então, foram prefeitos, né, do Brasil inteiro. Teve gente que foi para fazer arruaça, teve gente que foi para trabalhar sério, teve de tudo. É dinheiro público, é isso aí, pessoal. Mas voltando aqui ao nosso tema, né? Voltando aqui ao nosso tema, que é o que interessa, pessoal. O que nós temos aí? Ele citou, muito bem colocado, o princípio da segurança jurídica, pessoal. Vocês estão vendo que a todo momento a segurança jurídica é trazida e ele teve... Depois, isso aqui foi a fala oficial, né, com o microfone e tudo mais, aí depois ele desce ali para dar lugar aos outros palestrantes, né, que eu fiz questão de ficar até o final, prestigiar o evento, né, foi muito bom, mas também daí aproveitei para cumprimentá-lo e também, pessoal, ele falou outras coisas que foi muito importante, como a defesa do Estado democrático de direito. Então, olha só, temos o Estado, né, essa concepção de Estado e também democrático, estamos numa democracia, e de direito. Ora, os direitos devem ser respeitados. A Constituição, ela não está lá à toa. O poder constituinte, né, depois de um período aí que vocês sabem, tem gente que fala, foi regime militar, tem gente que fala que foi ditadura, enfim. Vocês sabem, né, desse período que a gente passou, então essa democracia é jovem ainda, relativamente comparando a outros países. O mais importante, pessoal, a segurança jurídica. Isso é um termo que eu venho analisando e venho observando que ele é trazido por todo mundo. Quem está no executivo fala da segurança jurídica. Quem está no legislativo fala da segurança jurídica. E quem está no judiciário também fala da segurança jurídica. Ora, pessoal, então será que a gente pode deixar só no discurso? Por exemplo, temos o nosso maior exemplo aí, vocês sabem, né? Onde que está a segurança jurídica numa decisão aí de pedido de destaque, 11h31 da noite, faltando 29 minutos para um julgamento que já estava decidido, um julgamento que demorou. Não é aquele julgamento que foi de uma hora para outra, né? Que foi feito às pressas. Não, um julgamento que demorou.
julgamento analisado, que teve sustentação oral, teve estudos de um lado, teve estudos de outro lado, teve números, que no último dia de julgamento sai uma nota técnica aí falando em 360 bilhões. Vocês sabem do que eu estou falando, que é a revisão da vida toda. E não só isso, né? É que esse é o caso mais latente, mais assim, até absurdo, né? Que a gente consegue ver. E pessoal, ele bem falou, olha, não é porque uma minoria quer que tal lei vai ser aprovada, mas e o que dizer sobre 36 milhões de aposentados e pensionistas em uma população de aproximadamente 200 milhões? Que não tiveram nenhum benefício, que não tiveram nenhuma ajuda nesses 2 anos de pandemia. Não é verdade? É claro que não depende só de uma pessoa, tá bom. Não tem que apedrejar uma pessoa, mas no contexto, né, o que dizer do aposentado e do pensionista que não teve um auxílio sequer, não teve uma ajudinha, não teve nada. E aí, quando vai pedir os direitos, parece até que tá pedindo esmola. Então, fica aqui meus cumprimentos ao senador Rodrigo Pacheco, mas também fica aqui a cobrança dos amigos aposentados que estão de olho, né? O pessoal tratava os aposentados e os pensionistas como qualquer coisa. Eles nem votam, voto acima de 70 anos é facultativo. E não, agora o pessoal já abriu o olho, já viu que os aposentados estão firmes na luta também, e é por isso que eu agradeço você por estar aqui. E vamos seguindo, pessoal. A luta, esse aqui foi mais um passo da luta, e a luta não acabou, né? Nenhum aposentado, nenhum pensionista será deixado para trás. Então, que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido até aqui. Comente aqui o seu caso, que nós vamos fazendo os próximos vídeos em cima dos seus comentários e das suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.